Você já se perguntou por que o dinheiro parece sumir das suas mãos? Mesmo quando você está trabalhando mais, orando mais, sendo fiel nos dízimos e ofertas? É como se algo sugasse sua renda, como se o dinheiro viesse e evaporasse. E o mais angustiante é que você não consegue apontar exatamente onde ele foi parar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Nem toda crise financeira vem do diabo. Algumas vêm de hábitos silenciosos e pecados ignorados. A Bíblia nos mostra que existe um tipo de perda que não é visível aos olhos, mas é real e constante. Uma drenagem espiritual e emocional que esgota não só suas finanças, mas sua paz. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Você já viu uma caixa d'água furada? Ela pode estar cheia de água por fora, mas por dentro está vazia. Porque aos poucos, sem ninguém perceber, tudo está escorrendo. A sua vida financeira pode estar assim. Você se esforça, trabalha, ora, contribui, mas no fundo há algo drenando tudo isso. E esse algo, muitas vezes, não é visível. É um erro silencioso. O tipo de erro que não dá escândalo, que não gera vergonha pública, que ninguém da igreja percebe, mas que aos olhos de Deus é desobediência disfarçada. E o pior, esse erro não está no mundo, não está na economia, não está no seu patrão. Ele está em você. E é exatamente aí que a palavra entra. Em 6, Deus diz algo que muitos cristãos hoje precisam ouvir como um espelho. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Você entendeu isso? Deus está dizendo: vocês estão trabalhando e não estão vendo o resultado. Estão comendo e continuam vazios. Estão recebendo salário, mas é como se o dinheiro fosse colocado num saco furado. Esse versículo não está falando de gente preguiçosa. Está falando de pessoas ativas, que estão trabalhando, que estão vivendo. Mas ainda assim algo está errado. E Deus explica o motivo. Considerai os vossos caminhos. Ageu 1:7. Em outras palavras, olhem o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Olhem como estão lidando com o que eu entreguei. Esse versículo é uma repreensão. Não a quem está no mundo, mas ao povo de Deus. Gente que tinha voltado do exílio. Gente que conhecia a palavra. Gente que orava, que jejuava, mas que tinha deixado a casa do Senhor de lado e estava priorizando apenas os próprios interesses. E aí vem a aplicação direta para você. Você está trabalhando, está orando, está sendo fiel, mas tem ignorado áreas da sua vida onde Deus já te deu instrução? Tem sido negligente com o tempo, com os relacionamentos, com as finanças? Porque Deus não abençoa a desobediência camuflada de esforço. E sabe o que é mais duro? Mesmo sendo fiel com os dízimos, mesmo ajudando os outros, e você está usando mal os recursos que Deus te dá, você pode sim estar vivendo com um saco furado. E não é o inimigo que está furando o saco. É a sua falta de vigilância. É a sua indisciplina. É o erro silencioso que você nem percebe mais. Você já percebeu como os maiores desvios da vida não acontecem de uma vez? Poucas pessoas acordam e decidem abandonar tudo. Poucos crentes decidem, de uma hora para outra, parar de confiar em Deus. A maioria simplesmente vai deixando pequenas rachaduras se abrirem. Primeiro, uma compra sem necessidade. Depois, um compromisso que não foi honrado. Mais tarde, um pagamento esquecido. E aos poucos, um padrão se forma. Não é pecado escandaloso, não é corrupção, mas é desatenção espiritual. É o tipo de comportamento que Deus observa e corrige. Veja o que Provérbios 21:5 diz. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Deus está dizendo que planejamento é espiritual, que disciplina é parte da bênção. E mais, que o oposto disso, a pressa, a impulsividade, a falta de visão, levam ao aperto financeiro, mesmo quando você está se esforçando. Não é falta de fé, é falta de foco. Não é que Deus não quer te abençoar, é que você não está guardando a bênção, e isso é um princípio.
Deus não entrega abundância onde há desperdício. Imagine que você é pai ou mãe. Você daria muito dinheiro a um filho que vive gastando sem pensar? Você daria um carro novo a quem vive batendo o velho? Por que Deus faria isso com você? Ele ama, sim, mas também corrige. E se ele está permitindo que seu dinheiro desapareça, talvez seja para te chamar de volta à vigilância, à humildade, ao arrependimento prático. Porque não adianta orar por prosperidade e continuar vivendo como se tudo fosse garantido. A verdadeira bênção financeira começa com responsabilidade. Algumas pessoas não estão sendo atacadas pelo inimigo, estão sendo pesadas por Deus. E isso é forte de ouvir, mas é bíblico. Deuteronômio 8:11 diz: Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. E depois no versículo 17, vem o alerta direto. E não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. É aqui que muitos cristãos tropeçam. Confundem esforço com aprovação. Acham que só porque estão trabalhando duro, Deus está aplaudindo tudo. Mas o texto é claro: Deus pode te deixar prosperar até certo ponto, e depois permitir que tudo se torne pesado. E por quê? Porque você se esqueceu de quem te trouxe até aqui. Começou a confiar mais no seu braço do que na graça. Não é sobre parar de trabalhar, é sobre lembrar por que e para quem você está trabalhando. Lembre-se, até a bênção, se mal administrada, vira peso. Você pode pedir a Deus para abrir portas, mas se o seu coração estiver desalinhado com a palavra, essas portas podem te levar a lugares de confusão, dívida e tristeza. E o mais grave, você pode até se tornar um mau mordomo da bênção. Como? Quando administra mal o pouco, quando esquece de agradecer, quando começa a esconder o que tem com medo de perder, quando usa o dinheiro para tentar compensar sua culpa espiritual. Sim, isso acontece. Cristãos tentando comprar o que só a obediência pode restaurar. E o resultado é sempre o mesmo: frustração e confusão. Por isso a mensagem de hoje é clara. Trabalhar muito não é sinônimo de estar no centro da vontade de Deus. Você pode estar exausto e ainda assim estar fora de alinhamento espiritual. Peça ao Senhor luz para enxergar onde está o erro silencioso, porque só a palavra é capaz de revelar onde está furado o saco. Talvez você pense: mas eu sou fiel, dizimo, oro, jejuo. Por que ainda estou passando por isso? Essa pergunta, por mais sincera que seja, revela algo profundo. Uma confusão entre fidelidade e resultado. A Bíblia nunca prometeu que só por ser fiel, você teria tudo o que deseja. Na verdade, muitas vezes, os mais fiéis são os mais provados. Mas há uma diferença enorme entre provação e consequência. E é aqui que entra a chave espiritual desta mensagem. Quando Deus permite que o dinheiro suma da sua mão, nem sempre é castigo. Pode ser um chamado para revisão. Olha o que diz Ageu 1:6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Esse texto parece descrever exatamente o que muitos estão vivendo. Você trabalha, luta, corre, mas o resultado não aparece. Ou aparece e logo escapa das suas mãos. Deus está dizendo: observa os teus caminhos. Não é uma punição cega, é um chamado para o alto. Talvez você esteja tentando comprar bênçãos com boas atitudes, ou esteja se esquecendo de aplicar os princípios com o mesmo zelo que aplica às práticas. Sim, você pode estar sendo fiel, mas ignorando os alertas silenciosos de Deus. E Ele, em sua misericórdia, permite o desconforto não para te destruir, mas para te salvar. Porque pior do que viver sem dinheiro é viver auto-enganado, achando que está tudo certo com Deus, quando há correções espirituais que precisam ser feitas. A boa notícia: a correção de Deus nunca vem sem esperança. O mesmo Deus que alerta é o Deus que restaura. E se você chegou até aqui, ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor ainda quer te alinhar com a vontade dEle. O dinheiro que some pode ser o sussurro de Deus dizendo: filho, volta, te alinha, corrige, me escuta de novo. A Bíblia não diz apenas o que está errado. Ela mostra o caminho de volta. E talvez você precise fazer exatamente isso hoje.
Voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar à simplicidade da fé. Voltar à dependência de Deus e não do dinheiro. Muitos cristãos hoje estão emocionalmente ligados ao dinheiro. Não pelo luxo, mas pelo medo. Medo de passar necessidade. Medo de não ter para os filhos. Medo de repetir a história dos pais. Mas a palavra de Deus nos chama a algo maior. Confiança. Veja o que diz Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo traz três movimentos claros: confiança total, não parcial; humildade para reconhecer, mesmo sem entender; esperança ativa. Ele vai endireitar. E é aqui que começa o verdadeiro concerto espiritual com o dinheiro. Não é na planilha, não é no aumento de salário, é no coração quebrantado diante de Deus. Quando você volta ao altar com sinceridade e diz: Senhor, me mostra onde eu me perdi, me ensina de novo, me disciplina, mas não me deixe enganado. Esse tipo de oração muda destinos, porque não há erro financeiro que resista ao poder da correção espiritual. Deus não quer apenas te dar mais, Ele quer te tornar capaz de administrar aquilo que virá. Lembra do texto de Deuteronômio? Não digas, foi meu braço. Ou seja, não caia na armadilha da autoconfiança. Você não está sendo chamado a ser um melhor gestor. Você está sendo chamado a ser um mordomo fiel. E mordomo fiel começa com o ouvido atento. Sim, talvez o dinheiro esteja sumindo, mas não ignore o que Deus pode estar dizendo através disso. Antes de buscar o conserto na conta bancária, busque o conserto no altar. Talvez essa seja a frase mais importante de todo o vídeo. O dinheiro voltará quando Deus confiar que você entendeu. Sim, você pode. Sim, você pode jejuar. Sim, você pode trabalhar com todo o seu esforço. Mas enquanto o coração não for tratado, enquanto a raiz espiritual não for exposta, o fluxo da bênção continuará limitado. E isso não é castigo, é proteção. Porque Deus sabe que dar demais para quem não está pronto pode ser motivo de queda e não de bênção. É por isso que 2 Coríntios 9:10 diz: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dará pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Repare a ordem: primeiro semente, depois pão; primeiro justiça, depois multiplicação. A questão é, o que você tem feito com a semente? Tem comido antes da hora? Tem enterrado por medo? Tem desperdiçado por desorganização? Porque a multiplicação só vem após fidelidade com a semente. E a semente que Deus te dá não é só dinheiro. É tempo, é oportunidade, é instrução. Por isso, antes de pedir que Deus te dê mais, pergunte: eu já administro bem o que tenho? Eu honro a Deus com cada entrada, por menor que seja? Eu priorizo o que é eterno ou o que é momentâneo? Porque o erro silencioso que faz o dinheiro sumir não é só desorganização, é falta de direção espiritual. Quando você realinha sua mente e seu coração, quando você volta a honrar a Deus acima de tudo, quando você se arrepende com sinceridade, Deus nota e Ele responde. E o mesmo Deus que hoje te alerta será o Deus que amanhã te levanta. O dinheiro não sumiu à toa. Ele foi recolhido para que você olhasse para o alto. Muita gente associa a crise financeira com o abandono divino. Mas, na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. A crise é o despertador de Deus. Ela não veio para te destruir. Ela veio para te acordar. Deus está muito mais interessado no seu coração alinhado do que na sua conta bancária inflada. E quando o Senhor vê que você está finalmente atento, quebrantado, humilde, ensinável, Ele começa a mover as coisas. Salmo 32, 8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus promete te instruir, mostrar o que você não sabia, te ensinar, te treinar no que ignorava, te guiar, te acompanhar na jornada. Mas tudo isso começa após o quebrantamento. A Bíblia é clara em Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Você não está caindo por ser pobre.
Você está sendo chamado a reverdecer como justo. O erro silencioso que faz o dinheiro sumir da sua mão é não perceber que tudo isso é um chamado à reconexão espiritual. É não entender que Deus, na sua misericórdia, prefere tirar o supérfluo do que te perder no essencial. E essa talvez seja a maior prova de amor dele. Deus corrige a quem ama. E às vezes, a correção vem com o sumiço do dinheiro, com o descontrole, com o cansaço de trabalhar demais e ver pouco. Mas isso não é o fim, é o ponto de partida. Porque quem ouve essa palavra e se rende, quem entrega seu coração, não só seus boletos, a Deus, começa uma jornada diferente. E ao final dessa jornada, você vai poder dizer: antes, eu apenas trabalhava. Agora, eu entendo o propósito. Antes, eu apenas ganhava e gastava. Agora, eu sou um mordomo do que Deus me entrega. E é isso que muda tudo. Porque quando Deus vê que você entendeu, Ele libera. Não por mérito, mas por preparo. E assim, o que antes sumia da sua mão, agora flui com propósito, com paz e com sabedoria. Você chegou até aqui, o vídeo inteiro, a mensagem inteira. E se alguma parte desse roteiro tocou o seu coração, é porque Deus está te chamando para corrigir a rota. Não é por castigo, não é porque você não é fiel, é porque existe algo mais profundo que precisa ser ajustado. Talvez seja um apego, talvez seja uma distração, talvez seja um medo disfarçado de prudência. Mas uma coisa é certa, o erro silencioso precisa ser tratado antes que a bênção volte. E você não está sozinho. A mão de Deus ainda está estendida. A disciplina dele é uma expressão de amor. E a restauração começa com o reconhecimento. Então pare agora e reflita. Qual tem sido o meu erro silencioso? O que Deus está me mostrando com tudo isso? Estou pronto para mudar? Ou só quero alívio imediato? Pare. Volte à palavra. Volte à presença. E você vai perceber que a crise, na verdade, foi o cuidado de Deus disfarçado de dor. Comente aqui embaixo com sinceridade. Estou aqui. Deus falou comigo. Estou pronto para recomeçar. E compartilhe esse vídeo com quem está lutando em silêncio. Pode ser que, assim como você, essa pessoa esteja esperando apenas por uma palavra.